Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, e versículo de número 13 ao 21, que vai nos dizer assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O nosso Deus, ele é o Deus da multiplicação. E ele conhece as nossas necessidades. Tem muitas pessoas que pensam que Deus, ele só pode agir no espiritual, que o Senhor só pode trazer libertação, que o Senhor só pode curar, mas eu vim aqui te dizer que o nosso Deus não é limitado. O nosso Deus, ele não tem limitação e ele sabe das nossas necessidades, humanamente falando. O Senhor conhece, irmãos, aquilo que nós necessitamos, o que nós precisamos, e Jesus sabia que aquela multidão precisava se alimentar, precisava do pão da terra, do pão físico. E tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que você precisa que o Senhor te visite materialmente falando. O Senhor tem visto quais são as suas necessidades. Eu vim aqui te dizer que se você precisa de uma visita espiritual, o Senhor tem. Se você precisa de uma cura, o Senhor tem. Se você precisa de uma restauração, o Senhor tem. Mas se você também precisa de algo material, o Senhor, ele tem, e ele não vai te deixar. Ele não vai te desamparar. O Senhor cuida dos detalhes da vida daqueles que confiam nele. Tinha uma grande multidão ali, irmãos, que precisava comer. E Jesus deixou bem claro que ele não ia despedir aquelas multidões. Que ele não ia deixar aquele povo naquela necessidade. O Senhor está dizendo para você: eu não vou te despedir. Eu não vou deixar você nessa necessidade. Eu não vou deixar você nessa escassez. Mas eu vou entrar com providência naquilo que você precisa. Eu vou entrar com providência e vou trabalhar de maneira detalhada e vai chegar às tuas mãos aquilo que você tem precisado. Jesus não somente curou aquele povo, Jesus não somente trouxe para eles o espiritual, mas Jesus mostraria para eles que Jesus poderia também multiplicar e trazer o pão que eles precisavam. E trazer para eles os peixes que eles precisavam para comer, e seria com fartura. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas por intermédio dessa palavra o Senhor está dizendo: irei agir com fartura. Eu vou trazer fartura. Eu vou trazer prosperidade que abrange todas as áreas. Eu vou te abençoar de maneira abundante. Declare comigo: eu creio que Deus vai trazer fartura para a minha vida e não tardará. Eu creio que Deus vai trazer fartura para a minha vida e não tardará. Jesus mandou que eles trouxessem o que eles tinham ali. Mas o que eles tinham, irmãos, era muito pouco. Muitas vezes nós olhamos para o que nós temos e pensamos: Senhor, é tão pouco que eu tenho. Senhor, eu só tenho um pouco de fé. Senhor, eu só tenho uma quantia pequena financeira. Senhor, eu só tenho um pouco de esperança. E Deus está dizendo: com o pouco que você tem, eu vou trabalhar. No versículo de número 17, eles falaram para Jesus, mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes.
Não esconda de Jesus o pouco que você tem, mas diga para ele a verdade: Senhor, eu tenho pouco. Irmãos, não adianta nós tentarmos mostrar forças diante de Jesus quando nós não temos. Não adianta nós querermos mostrar algo que não é verdade. Com Jesus, nós precisamos ser sinceros o máximo que a gente puder. Senhor, eu não tenho muita fé. Senhor, eu não tenho muita esperança. Senhor, eu já não consigo mais acreditar que vai acontecer milagre nessa área. Senhor, o meu financeiro está tão fragilizado que eu não tenho mais. Você precisa dizer a verdade sempre para o Senhor. Seja o mais transparente possível. Os discípulos não tentaram contornar aquela situação. Os discípulos não ocultaram de Jesus a realidade. Não oculte de Jesus a realidade. Mesmo que seja uma realidade dolorosa. Mesmo que para você humanamente falando, seja uma realidade vergonhosa. O Senhor está dizendo: não oculte de quem pode fazer milagre, mas fale a verdade para Jesus. Eles tinham ali 5 pães e 2 peixes. Humanamente falando, era pouco, mas para Jesus era o suficiente. Você pode olhar e dizer: o que eu tenho é pouco, e Jesus está dizendo: o que você tem é o suficiente. É o suficiente para você vencer. É o suficiente para você viver milagres. É o suficiente para a resposta chegar. É o suficiente para haver salvação. É o suficiente para haver restauração. É o suficiente para que eu mude a sua história. O nosso Deus não precisa de muito para operar milagres. Ele só quer que a gente creia. Ele só quer que a gente acredite, que a gente tenha fé. Jesus pediu para que aqueles 5 pães e 2 peixes fossem trazidos até ele. Hoje você vai depositar o pouco que você tem diante de Jesus. Irmã, eu entrei aqui com um pouco de esperança, tá pouca demais. Irmã, eu entrei aqui com um pouco de fé hoje. Irmão, o que eu tenho é tão pouco que chega a ser vergonhoso. Deus está dizendo: traga para mim. Deposite diante de mim. Os discípulos, irmãos, eles depositaram diante de Jesus o pouco que eles tinham. E hoje Deus diz para você: deposite diante de mim o pouco que você tem. Irmão, eu só tenho um curto período de oração. São 5 minutos, são 3 minutos. O Senhor está dizendo: traga, eu quero. Irmão, meu devocional está tão fraquinho. O Senhor está dizendo: traga, eu quero. O pouco que você tem hoje, você vai colocar diante de Jesus. Porque Ele vai operar milagre. Ele vai multiplicar. Você não vai esconder, você não vai ocultar. Mas você vai mostrar para Ele a sua realidade. O Senhor te trouxe aqui para te falar: mostre a realidade. Declare comigo: eu vou mostrar a minha realidade. E Jesus vai transformar. Eu vou mostrar a minha realidade. E Jesus vai transformar. Irmãos, diante de Jesus, a gente mostra a realidade. E a transformação quem traz é Ele. Jesus mandou que a multidão se assentasse sobre a relva. Muitas vezes, para recebermos a multiplicação, muitas vezes, para recebermos o milagre, é necessário nos acomodarmos. É necessário confiarmos. É necessário nos organizarmos. Era necessário uma organização, uma acomodação. Era necessário eles aguardarem. Você já observou que nós temos uma certa resistência em aguardarmos? Em esperarmos. Mas o Senhor está dizendo: quem espera com paciência, eu me inclino para ouvir o clamor. Quem espera com paciência em mim não fica sem resposta. É como o salmista Davi disse: esperei confiantemente pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus, Ele escuta. Agora nós temos que ter paciência. Nós temos que aguardar. Tem momentos que o Senhor, Ele vai falar conosco e Ele vai dizer: se assenta sobre a relva. Aguarda, minha filha, espera, arabaiacandarasto, mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Organiza a sua vida. Era necessário uma organização entre a multidão. Muitas vezes é necessário nós aguardarmos e nós organizarmos a nossa vida para que o milagre aconteça. Tem muita gente querendo viver milagre, irmãos, mas a vida está bagunçada. E Deus está dizendo: dessa forma eu não vou agir. Primeiramente se organiza, primeiramente confia que você vai ver o que eu, Senhor, vou fazer. As pessoas se assentaram sobre a relva confiando. Você agora vai aguardar. Tem gente aqui, irmãos, que já fez o que podia fazer. Você já orou, você já jejuou, você já fez sua parte, está fechando as brechas. Agora você vai aguardar. Porque agora quem vai fazer o milagre é Deus.
Tem gente que está se cansando por tentar fazer milagre. Tem gente que está se cansando por tentar fazer aquilo que é papel de Deus. Irmãos, tem coisa que é para Deus fazer. A nossa parte nós fazemos, que é confiar, que é aguardar, que é nos organizarmos, que é termos fé, mas a parte de Deus quem vai fazer é Deus. E Ele está dizendo, aguarda, porque agora está chegando o tempo de eu fazer milagre. Se organiza para receber, pois a tua história não vai ficar da forma que está. Declare comigo, eu vou me organizar para receber milagres. Eu vou me organizar para receber milagres. Organize sua vida, organize sua casa, organize sua história. Comece a organizar tudo. Essa palavra tem endereço certo. Pois tem milagres dos céus que estão chegando e não tardará. Jesus pegou aquilo que os discípulos haviam trazido para ele, que foi os 5 pães e 2 peixes. Quando nós depositamos nas mãos do Senhor, quando nós colocamos nas mãos de Deus aquilo que nós temos, Ele pega. E Ele pega para multiplicar, Ele pega para transformar, Ele pega para fazer o impossível acontecer. A Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes. Jesus não lança fora o pouco, viu? É por isso que você tem que continuar fazendo pouco. É por isso que você não pode parar. Ô, irmã, eu tô jejuando tão pouquinho, mas continue jejuando. Irmão, eu não consigo mais jejuar 12 horas, eu não consigo mais jejuar 24 horas, eu não consigo mais jejuar 2 dias. E Deus está dizendo, mesmo que você não consiga, faça o tanto que você consegue, mesmo que pareça ser pouco. Eu não desprezo, eu não lanço fora. Irmã, eu não consigo orar 1 hora de relógio, eu tô orando 5 minutos, 10 minutos. Deus está dizendo, continue, eu não lanço o pouco fora. Com pouco aqui houve multiplicação. Com pouco aqui houve milagres. O pouco, irmãos, foi necessário aqui. O pouco que você tem feito é necessário. Sabe por que o inimigo tem lutado para você parar, para você deixar o pouco? Porque ele sabe que se você deixar o pouco, ele acha brecha. Ele sabe que se você deixar o pouco, você vai acabar desistindo, você vai acabar parando. O Senhor está dizendo, o pouco está surtindo efeito. Não pare, não desista, porque eu sou o Senhor que multiplico. Jesus, ele ergueu os olhos aos céus e abençoou aquele pouco. Você tem abençoado o pouco que você tem ou você tem amaldiçoado? Ou você tem dito, não vale nada, isso aqui é tão pouco. Pra que eu quero isso? Você tem desprezado o pouco? Ou você tem abençoado e você tem dito, Deus, obrigada pelo pouco que eu tenho? A palavra do Senhor nos diz que quem não é fiel no pouco, o Senhor não vai colocar sobre o muito. O Senhor só vai colocar sobre o muito quem é fiel no pouco. E você precisa ser fiel no pouco. Jesus dá graças pelo pouco. Jesus agradece. E a multiplicação, ela só acontece, irmãos, quando Jesus, ele abençoa. Quando Jesus, ele é grato. E o Senhor está dizendo hoje para você, abençoe. Quando você abençoa algo, você está sendo grato. Você está sendo grata. Você está agradecendo. O Senhor hoje disse para você, coloca nas minhas mãos o pouco que você tem. Para de ficar murmurando. Ah, esse salário é tão pouco. Ah, essa casa é tão pequena. Ah, esses filhos são tão assim. Ah, Senhor, mas é porque esse carro tá dando problema. Deus está dizendo, pega o pouco que você tem e abençoa. Comece a abençoar, que as palavras que saem dos seus lábios sejam palavras de bênção. Declare comigo, eu vou abençoar o pouco que eu tenho e Deus vai me honrar. Eu vou abençoar o pouco que eu tenho e Deus vai me honrar. Depois, irmãos, do Senhor ter abençoado, ele partiu e deu aos discípulos, e estes deram às multidões. Irmãos, as multidões comeram e se fartaram. A Bíblia, ela é enfática, ela faz questão de detalhar que as pessoas se fartaram. Elas não mataram sua fome, elas se fartaram. Elas comeram até não querer mais. Elas ficaram fartas. Não era somente 5 pães e 2 peixes? Pois é, mas foram abençoados. E quando é abençoado, há uma multiplicação. Há uma multiplicação que não tem explicação. Todos que comeram ali, irmãos, se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. De 5 pães e 2 peixes. Passaram ali, irmãos, a ser 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Porque houve, irmãos, uma multiplicação ali para sobrar. Deus está dizendo hoje o que é necessidade. Daqui a pouco vai sobrar na sua vida. Você não pegou, não? O Senhor vai multiplicar. O Senhor vai te abençoar de maneira tão, mas tão poderosa, que você vai agradecer a Ele.
por não ter desistido do pouco, por ter ouvido essa palavra e ter lembrado o pouco que eu tenho precisa ser abençoado. Eu tenho que parar de murmurar, eu tenho que parar de reclamar, mas eu tenho que agradecer pelo pouco que eu tenho. Declare comigo, eu vou ser grata pelo pouco que eu tenho e Deus vai multiplicar. Eu vou ser grato pelo pouco que eu tenho, que Deus vai multiplicar. Irmãos, os que comeram foram cerca de 5.000 homens. Além de mulheres e crianças. Uma grande multidão comeu, se fartou e ainda sobrou. Porque Deus, ele faz assim, irmãos. Ele pega o pouco. Ele pega o que é desprezível para os homens. E ele faz o milagre acontecer. Os discípulos, irmãos, acharam que de 5 pães e 2 peixes não poderia sair um alimento para aquela grande multidão. Às vezes nós olhamos para algumas coisas na nossa vida e desprezamos. E pensamos, Senhor, será que desse pouco pode sair algo para minha história? Senhor, será que desse pouco pode haver uma mudança na minha vida? E Deus está dizendo, não despreze o pouco. Pois eu sou o Senhor que vou te honrar. Eu sou o Senhor que vou te abençoar. Eu sou o Senhor que vou te prosperar, mas será com pouco. Quem é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor coloca, seja fiel. Pegue o pouco que você tem, deposite diante do Senhor. Comece a apresentar a Ele, Senhor, tem um pouco de tempo de oração, mas está aqui. Senhor, eu tenho uma quantia pouca aqui financeira, mas eu creio que o Senhor pode abençoar e multiplicar. Senhor, o que eu tenho é tão pouco aqui de alimento, mas eu creio que o Senhor pode abrir a porta, eu abençoo estes alimentos. Eu não murmuro, eu não lanço palavras de maldição, mas eu lanço palavras de bênção. E você vai começar a ver Deus trabalhando de maneira especial e trazendo uma multiplicação para você, como Ele fez aqui na primeira multiplicação de pães e de peixes. O Senhor continua sendo o mesmo. Ele multiplica, Ele faz milagre. Nós só temos que crer, nós só temos que confiar. O Senhor hoje diz para você, creia, confie, porque eu tenho resultados para a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que é tempo de multiplicação. Eu creio, Senhor, que os teus filhos não lançaram fora o pouco que eles têm. Mas hoje o Senhor está falando tremendamente ao coração deles. E eles vão continuar investindo, abençoando o pouco. E o Senhor vai começar a multiplicar. O Senhor vai começar, meu Deus amado, a trazer grande abundância onde havia escassez. Onde havia impossibilidades, o Senhor vai fazer milagres e o teu nome será glorificado. E eu creio que hoje, onde há necessidade, daqui a pouco vai ter para sobrar. Pois o Senhor é o Deus de multiplicação, de bênçãos sem medidas. O Senhor é o Deus que abençoa os teus filhos de maneira abundante. E eu creio na tua abundância, Senhor, na vida do teu filho. Eu creio na tua abundância na vida da tua filha. Eu creio que o teu nome será glorificado de maneira especial. Pai, eu creio, Senhor, que pessoas aqui não desistirão do pouco e eles vão agradecer, porque com este pouco o Senhor vai trazer uma multiplicação tão extraordinária. O Senhor vai trazer uma bênção tão grande para as mãos deles e eles vão ser gratos todos os dias por não desprezarem o pouco, pois nas tuas mãos, Pai, o pouco se multiplica e o milagre acontece. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e as que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também
Que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome pedido, Pai, seja avistado aqui nos comentários de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. O nosso Deus, Ele é o Deus de milagre. Ele é o Deus que multiplica. E Ele diz para você hoje, não lance fora o pouco que você tem, mas continue com o pouco que você tem. Coloque ele diante do Senhor e abençoe, que você vai ver Deus multiplicando. Você vai ver Deus te abençoando de maneira abundante. Organize sua vida, pois a multiplicação dos céus está chegando para a sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta multiplicação, esta bênção de Deus para a sua história, em nome de Jesus Cristo, declare amém.